Você se considera uma pessoa preguiçosa? Se sua resposta for sim, não se desanime, porque isso é uma coisa muito mais comum do que você pensa. A preguiça foi algo que sempre existiu nas almas humanas. Inclusive, segundo a Igreja Católica, ela é um dos 7 pecados capitais. Porém, ela é uma coisa que, evidentemente, se fortificou nos últimos séculos, nas últimas décadas. E claro, isso é uma coisa óbvia de se pensar, até porque, por conta do mundo digital e tecnológico que nós vivemos, tudo ficou muito mais fácil. Então o homem acabou notando que não tinha mais tanta necessidade de fazer muito esforço, nem físico e nem intelectual. Mas também, além disso, a ascensão da preguiça no mundo contemporâneo também tem a ver, evidentemente, com a perda de valores e também com a queda da civilização ocidental. Então, isso, evidentemente, é um mal que afeta muitas pessoas, e se você é afetado por esse mal, não se desanime, porque muitas vezes a culpa não é sua, você acabou sendo muito influenciado por esse mundo moderno que faz de tudo para que a gente seja muito preguiçoso, acabe tendendo muito à procrastinação. Então não desanime, porque hoje eu vim trazer um vídeo no qual eu separei 3 dicas aqui para ajudar a vencer a preguiça, vencer a procrastinação. Então deixe seu like, se inscreva no canal e iremos começar. Bem, mas primeiro, antes de tudo, a gente precisa entender aqui que a preguiça não é a mesma coisa que o ócio. Porque o ócio, ele é uma virtude, ele é uma coisa boa. A preguiça, ela é essencialmente má. E precisamos entender aqui, porque eu, pesquisando um pouco para fazer esse vídeo, eu me deparei com uma notícia que dizia assim: a ciência diz que a preguiça é algo que faz bem para o corpo e para a mente. Aí eu, lendo isso, eu falei, calma aí, alguma coisa está errada aqui. Porque confunde-se muito, porque acidentalmente, né, em questão de acidente, não em questão de essência, eles são realmente muito parecidos. Porque segundo São João Damasceno, a preguiça, ou também chamada de assédia, né, na época dele, no qual ele chamava, e também é chamado por alguns até hoje, a preguiça, ela é uma espécie de tristeza. Porque, segundo a filosofia clássica, a tristeza é uma resposta da alma humana quando ela acaba notando que ela acabou ficando privada de um bem. Então, é isso que é a tristeza. Mas por que existem 4 tipos de tristeza e por que a preguiça está entre elas? Bem, resumidamente aqui, os 4 tipos de tristeza são a misericórdia, que é quando nós nos compadecemos com o sofrimento de um outro; a inveja, que é quando nós nos compadecemos com o bem de um outro; e também tem a ansiedade ou a angústia. E aqui está uma outra coisa, porque hoje em dia a gente diz, né, ansiedade como a preocupação com o futuro, com você sofrer com as coisas vindouras. Mas, de acordo com São João Damasceno, ele define a ansiedade, ou também chamada de angústia, como o total desânimo com a percepção da privação do bem. Então é uma espécie de depressão. E aí sim que entra a preguiça, ou a assédia, que, de acordo com ele, com São João Damasceno, a preguiça é uma intensificação da ansiedade ou da angústia. É um tal nível de desânimo que o nosso corpo começa a ser afetado. E aí é como se o nosso corpo não estivesse obedecendo nossa alma, digamos assim, porque a gente fica tão desanimado que nós nem queremos fazer as coisas do nosso dia a dia. E aí, mais uma vez também, São Tomás de Aquino define a preguiça como a ausência de vontade do bem. Então ela é essencialmente má porque ela impede o homem de alcançar o bem, porque impede ele de realizar esse bem. Justamente as pessoas preguiçosas nunca alcançam o que elas desejam porque elas não lutam por ele e porque elas não querem lutar. É uma absoluta ausência da vontade do bem. Essa é a definição tomista para a preguiça.
E também combina muito com a definição de São João Damasceno. Na verdade, é inspirado nele. Assim, então, sendo, é importante a gente entender que preguiça não é o mesmo que o ócio, porque o ócio é uma virtude. Porque, como já foi definido por Aristóteles, toda virtude é um meio termo entre dois extremos. Então, logicamente, a preguiça, sendo um vício, sendo um pecado, ela é um extremo, porque ela é a ausência, ela é a falta de vontade que faz a gente ficar estagnado. Então, o oposto da preguiça seria uma espécie de hiperatividade, quando nós não conseguimos de maneira nenhuma ficar parados. Portanto, o meio termo é sim a prudência, é a justiça, porque é você conhecer perfeitamente a hora de agir e a hora de não agir. A preguiça nunca quer agir. A hiperatividade quer agir o tempo todo. Agora, o sábio sabe quando é a hora de cada coisa. É por isso que o ócio é uma virtude. Então, sabendo já essa diferenciação, que nós nunca devemos confundir o ócio com a preguiça, como que nós podemos combater a preguiça? E bem, assim o sendo, eu trouxe aqui, como eu disse, 3 dicas. E a primeira delas, que eu já afirmo que, para mim, talvez ela seja a mais fundamental, porque ela é a base de tudo. Que sem essa dica, definitivamente vai ser impossível você vencer a preguiça. Que é, a preguiça tem a ver com a ausência de um sentido para você. Por quê? Se São Tomás define a preguiça como a ausência da vontade do bem, é porque você não tem motivo para ter essa vontade. Entende? A gente só deseja algo, a gente só vai atrás de algo se faz sentido pra gente buscar esse algo. Se eu falar pra você assim agora, olha, eu vou te oferecer aqui um emprego no qual você vai ter que trabalhar 15 horas por dia, de domingo a domingo, e você vai ganhar, sei lá, R$ 500 por mês. Aceita? Você não vai aceitar, porque para você não faz o menor sentido isso. Você não vê isso como um bem, você não vê isso como algo desejável, portanto você não vai atrás. Agora, a preguiça é uma coisa que tem a ver com você não querer o bem nenhum. Você só quer ficar no ócio o tempo todo. Não quer agir. Não tem essa vontade de agir. Não tem a vontade de ir atrás do bem. Portanto, o primeiro passo aqui, creio eu, que é você encontrar um sentido. Definir as suas prioridades. Por quê? Todo homem tem uma vocação, todo homem tem um chamado de vida, tem um porquê existir. É claro que todos nós desejamos a mesma coisa, temos a mesma finalidade, que é o bem eterno, que é a contemplação da essência divina, que é o próprio Deus. Isso é uma coisa que todos os seres racionais desejam. Mas cada ser racional, na sua individualidade, tem uma vocação. Todos nós temos a vocação para servir a Deus, mas cada um de uma maneira diferente. Portanto, você tem que achar aquilo que só você pode fazer. Você tem que pensar assim, poxa, isso aqui só eu em toda a história, em todo mundo, só eu posso fazer isso aqui. Isso é sua vocação, é um chamado de vida, é algo que é para estar acima da sua vida. Você tem que estar disposto a morrer por essa causa. É algo que tem que ser maior do que a sua existência, porque é o que define toda a sua existência. E foi o que eu coloquei na minha antiga postagem, né? Que foi relativo à frase do Viktor Frankl, que ele disse: se você não sabe qual é o sentido da sua vida, você já tem um sentido, encontrar ele. Se você não sabe qual é a sua missão, a sua atual missão é encontrar qual que é a sua missão maior, é encontrar qual que é a sua vocação. Então, enquanto você não sabe, a sua grande missão de vida vai ser encontrar isso. E encontrando, buscar isso até o último dia da sua vida. E o brasileiro, eu diria que é o povo que menos tem isso. O brasileiro, ele quer só uma vida confortável. Eu não estou falando que isso é uma coisa ruim, mas é só isso que o brasileiro deseja. O brasileiro médio, qual que é o maior sonho dele? É ter um emprego estável, passar em um concurso, conseguir se aposentar e passar o resto da vida viajando nas férias e não trabalhando nunca mais.
esse é o sonho médio, eu diria, de 80% dos brasileiros. Acredito eu que o Brasil é o país que mais despreza a vocação. É o país que menos liga para isso e que menos acredita nisso. E tá aí um erro fundamental. E é talvez por isso que o brasileiro seja um dos povos mais preguiçosos do mundo. A gente é isso. Então este é o primeiro ponto que acredito eu que é o mais fundamental. Agora, a segunda dica é você, encontrando um sentido, você começar aos poucos. Não queira começar muito rápido. Porque aí que tá, você definindo a sua vocação, definindo a sua finalidade e o seu objetivo, você precisa adquirir hábitos de acordo com esse objetivo. Então, é você querer ter hábitos sempre produtivos. Não queira ficar o dia inteiro vendo série, o dia inteiro no YouTube. Porque isso é uma coisa que realmente só vai te estagnar, tanto mentalmente quanto fisicamente. Então, é você buscar uma conciliação perfeita entre o seu corpo, sua mente e o seu espírito. É você estar bem na vida física, na vida mental, na vida intelectual e na vida espiritual. E isso é fundamental. Se qualquer uma dessas 3 áreas estiver ruim, a sua chance de tender para a preguiça vai aumentar ainda mais, muito mais. Então comece aos poucos desenvolvendo hábitos que sejam produtivos. Tem que começar assim, porque perceba, se você fica muito tempo sem exercer alguma atividade específica, depois que você volta a fazê-la, você volta estando completamente inexperiente. Você volta quase como se você nunca tivesse feito isso antes. Tipo assim, se você fica meses ou anos sem fazer exercício físico, quando você volta, tipo assim, muito ruim, sabe? Você volta completamente cansado, pedindo arrego, não querendo fazer isso mais e querendo desistir e parar muito fácil. Mesma coisa com os estudos. Se você fica muitos meses ou anos sem ler um livro e você vai querer voltar ao hábito da leitura, você vai começar assim muito ruim. Você não vai conseguir ler 10 páginas por dia. Eu diria isso. Então, comece aos poucos, porque vai aumentando com o tempo. Isso é uma coisa natural. É assim que funcionam os hábitos. E a terceira coisa é uma coisa que também é fundamental, que muitos gurus de internet hoje em dia estão explicando mal. Vocês acreditam que existem gurus hoje na internet? Esses caras aí que querem dar dicas de vida, né? Tem vários deles incentivando a falta de sono. Eu não tô brincando, não. Tem gente, pesquisa aí agora no YouTube. Tem gente incentivando a você dormir menos. Eu já vi, acho que ao menos uns 5 vídeos de uns caras lá falando que não é bom você dormir 8 horas por dia, porque é 1/3 do dia. Aí isso é ruim. Cara, olha que absurdo. Isso pra mim era pra ser uma coisa fundamental da sabedoria humana, do conhecimento humano no geral. Toda pessoa devia saber que é fundamental as 8 horas por noite. Então, muitas vezes, a culpa da sua preguiça seja realmente a falta de sono. Aí você vai dizer assim, Gabriel, realmente, eu tenho um sentido pra minha vida, eu sei o que eu quero, eu tenho hábitos bons, hábitos que sejam produtivos, só que ainda assim eu vivo com sono, eu vivo estando cansado, eu vivo sem ter energia. Qual é o meu problema então? Eu digo para você, meu amigo, talvez seja sim a falta de sono. Você esteja dormindo 6, 5, 7 horas por dia. Tente dormir ao menos 1 hora a mais do que você dorme, 1 ou 2 a mais, porque talvez seja isso, está sendo sim uma falta de energia para você. Isso é uma coisa realmente horrível de se experimentar, é uma coisa realmente que leva à procrastinação. E é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido boas dicas, e é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!